E o grande aliado dela é o Flamengo, né? Que o Flamengo também, o Landim já tinha dado um toque meio para cutucar o Botafogo, pelas compras que o Botafogo fez. Sim, ali o recado é para o Botafogo, só né? para o Botafogo, mas é um recado de fair play. O que o presidente do Cuiabá disse ali também, pode ser o seguinte, eu nem sei quanto é realmente esse valor do Ranieri, mas tipo assim, pô, se eu tivesse recebido, eu talvez tivesse contratado os jogadores, eu poderia estar numa posição melhor agora. Sim. Porque eu não quero endividar meu clube. Eu não vou fazer o que o Corinthians, como ele está acusando, fez. Senão ele também poderia contratar vários lá, jogadores, e de repente não conseguir pagar, aquela história toda. Então, olha, eu não vou fazer isso. É o que a Leila está dizendo ali. Eu pago tudo em dia e o outro não paga. Enfim, isso é uma discussão. O Botafogo paga em dia, né? Até onde a gente sabe, as contas do Botafogo estão em dia. A questão ali é de onde vem o investimento, que não é do próprio futebol. Ele vem externo para ser colocado no Botafogo. Mas eu acho que isso começa a criar... É importante a gente falar sobre isso, Pascoal, porque isso começa a criar cenários dentro do futebol que não dão isonomia no campo, né? A Leila coloca ali por um viés de alto de tabela, Botafogo e Palmeiras, tem o Flamengo junto. O Flamengo... Fortaleza. Não, e assim, o Flamengo vai jogar contra esse Corinthians agora, e se esse rapaz aqui fecha o gol? Sim, e se esse rapaz aqui pega tudo e elimina o Flamengo na Copa do Brasil? Tem mais uma... Ele pegou no primeiro jogo. Pegou, fez defesas importantíssimas. Mas isso aí já estão entrando em outra coisa. Esse rapaz está recebendo em dia, esse rapaz foi comprado pelo Corinthians, não foi pago ainda, porque a primeira parcela é só em janeiro do ano que vem. Financeiro. Não, e o Corinthians pagou 500 mil para ele jogar. Bom, então vamos supor que o Ranieri faz o gol contra o Cuiabá. Ah, não. Vou dar outro exemplo, então, para te fazer. Isso aí é uma outra história. A história de Hugo com o Flamengo é diferente. Bom, a história do Hugo com o Flamengo tem alguns capítulos que foram enredados pelo presidente do Corinthians. Foi ele quem criou o enredo, né? Ele disse que compraria o jogador e que pagaria até dia 10. Pagaria no começo de outubro para evitar a multa de 500 mil. Vocês estão lembrados disso, não? Sim. Ou eu tô tendo um momento aqui de sonho. Ele disse, vou comprar para não pagar os 500 mil. Teve que pagar os 500 mil para jogar no Maracanã. E vai ter que pagar mais 500 mil se quiser colocar o Hugo para jogar no final de semana. Porque o Flamengo já avisou que isso não está contemplado no contrato. Cada vez que colocar o jogador em campo, até comprar o jogador, paga 500 mil. Estamos entendidos, não? Sim. Essa parte está compreendida? Sim. Segunda parte, o Corinthians disse que compraria e pagaria o jogador até o dia 10. Não fui eu que disse não, gente, eu não assumi nenhum compromisso com o Flamengo. Quem assumiu o compromisso foi o presidente do Flamengo. Não pagou. Presidente do Corinthians, né, no caso, com o Flamengo. O Corinthians prometeu para o Flamengo. E o Corinthians não pagou. Agora, o Corinthians disse que vai pagar em janeiro e que ofereceu a mesma empresa que tinha oferecido como garantia do Mateuzinho. Sim. Que o Corinthians também não pagou. Vocês estão entendendo? Uhum. O Corinthians não pagou. E oferece a mesma empresa como garantia, que é a empresa que faz as placas de publicidade para Corinthians, Flamengo, mas para todo mundo, entendeu? É a mesma empresa. E o Flamengo falou, não, eu quero garantia bancária. E como é que vai arrumar? Vai ter que arrumar os 800 mil euros? Ah, não, mas pode pagar em 4 parcelas de 200. Para pagar em 4 parcelas de 200, tem que ter a garantia. E o Corinthians hoje, porque hoje é o momento, hoje não tem essa garantia. Então significa dizer que o Hugo tem contrato com o Corinthians até dezembro. De empréstimo. E cada vez que ele jogar contra o Flamengo, custa 500 mil reais. Perfeito? O Corinthians já gastou 1 milhão. Se colocá-lo em campo no próximo jogo... 1,5 milhão. Já pagou no Campeonato Brasileiro, uma da Copa do Brasil. E vai pagar a segunda da Copa do Brasil. 1,5 milhão. O presidente do Corinthians entendia que esses valores seriam descontados do valor final. Não é verdade. Não está no contrato. Vocês estão vendo quanto equívoco tem o presidente do Corinthians? Quantos enganos ele tem nessa história? E agora
fica essa marca. Vai comprar em janeiro. Até 31 de dezembro o Corinthians tem para comprar, certo? Sim. Que acaba o contrato dele. Até o fim Se ele voltar para o Flamengo, não sei se o Flamengo vai aceitar os mesmos 800 mil euros. É porque aí já se faz um novo contrato, né? Esse então, valor o Corinthians tem até dia 31 para exercer. Pagar a primeira, até 31 de dezembro, pagar a primeira parcela de 200 mil euros e dar ao Flamengo uma garantia bancária, uma carta bancária. Se o Corinthians não pagar, eu pago os 600 mil euros que ficaram faltando ou o valor final de 800 mil. O Corinthians hoje não tem essa carta. Aí os torcedores de lado a lado ficam se desentendendo nas redes sociais, porque do lado das redes antissociais, porque do lado do Corinthians o que os torcedores dizem é o seguinte: não, o Corinthians tem essa empresa, está lá a carta da empresa. Aí do lado dos torcedores do Flamengo falam: não, mas espera aí, é a mesma empresa que era a garantia de pagamento em relação ao Mateuzinho, que o Corinthians não pagou e nem a empresa pagou. Então, assim, me parece um pouco estranho o Corinthians tentar que seja a mesma fiadora, não, né? O Flamengo não aceitou. Então, o Flamengo pode não aceitar. E o Flamengo não aceitou. Quer uma carta bancária. Ou agora pede o valor integral. Ou o valor final, se o Corinthians for pagar até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, ele volta a ser jogador do Flamengo. O Mauro está falando que essa é uma situação diferente porque a dívida ainda não existe, né? O que não existe é o acordo para o contrato futuro, mas seja como for, mais 500 mil. E aí você vai só aumentando a conta. Eu acho que esses 500 o Corinthians vai ter que pagar. Acho que isso aí só a partir de janeiro. Sim. Ele não mais 500 mil. Já pagou 1 milhão, vai pagar mais 500 mil para ele entrar em campo. Porque coincidiu desses cruzamentos, né? O Corinthians podia estar cruzando com o Vasco, com o Atlético Mineiro e tal. Coincidiu de cruzar, enfim, com o Flamengo. E enquanto não formalizar isso, tem que pagar os 500. O que o Corinthians tinha que fazer até outubro era dizer ao Flamengo: vou comprar. Não necessariamente pagar, porque o contrato é para pagar em 4 parcelas, janeiro, julho e julho, né? 25 e 26. Era só garantir, vou comprar. E realmente o Corinthians deu como aval uma empresa que a coisa não andou. Já não pagou uma dívida que existe. Porque ele estava como garantia no Mateuzinho e o Flamengo não recebeu, aí é o que você falou. Falou: não, peraí, essa empresa, se não acertou aqui, vai colocar agora. Até porque, assim, não é só porque ela não pagou, ela é idônea, ela não serve. Não. É porque ela já está amarrada num contrato. Eu não quero amarrar a mesma empresa em outro contrato. Que uma hora ou outra eles vão pagar, né? O Mateuzinho. Ou vai pagar o Corinthians ou vai pagar essa empresa. Aí o Flamengo, acho que tem razão, não querer amarrar já na mesma empresa. Quando o negócio apertou para pagar o Flamengo, uma parcela grande do Mateuzinho, o presidente foi socorrido por um amigo gaúcho, né, que não é conselheiro, não é nada do Corinthians, e o cara foi lá e pôs um dinheiro. Né, e deu machetes e tal. Eu estou achando que, do jeito que anda a coisa lá, esse amigo vai ter que vir de novo e emprestar. Aí fica essa história: por que está devendo para o fulano de tal? É empresário, é para o Carlos Leite, é para o André Cury, porque já não tem mais o nome limpo para ir a banco. Alguém pode chegar, por exemplo, o presidente do Cuiabá podia pedir para um amigo dele: vem cá, paga o Ranieri para mim, sabe assim? Sim. Porque não tem no dia a dia. Está dizendo o Pascoal aí que o cara olha lá, tem 10 boletos, só tem dinheiro para pagar 2. Aí, quando aperta demais, vem alguém de fora e ajuda. Como esses empresários... Mas contar muito com a sorte, não, né? ok, mas esses empresários para os quais o Corinthians deve, não é que eles só foram lá morder um percentual da transação, não. Em vários casos, colocaram dinheiro também. Então, é empréstimo. Mas isso não acontece só com o Corinthians, né? Sim. Outros clubes também devem, porque os caras chegam. É um gigante que está numa situação financeira muito complicada e devendo outros gigantes. O Cruzeiro também passou por isso. O Cruzeiro também passou, bateu polícia na Toca da Raposa, teve dirigente preso. Por isso. É um outro momento. Deixa eu colocar o Zinho nessa conversa aqui. Né? Ô Zinho, me fala uma coisa, que diante de tudo isso, mais 500 mil é pouco dinheiro para o mundo do futebol. É um dinheiro que parece que o Corinthians não tem sobrando. Pensando na Copa do Brasil, paga mesmo assim? Essa é a prioridade? Não, precisa do Hugo em campo. O Corinthians precisa fazer um placar para, no mínimo, levar o jogo
a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis o Hugo tem sido decisivo. No jogo também, ele realmente vestiu a camisa do Corinthians, é uma baita de uma contratação do Corinthians, tirando essa parte de dívida, atleta, jogador dentro de campo. Entrosou, caiu nas graças do torcedor, fez por merecer dentro de campo, faz bons jogos, né? Olha, não sei se não é uma das melhores aí nessa temporada de contratação do Corinthians. Você pode falar do Garro, pode falar, né, do Ramalho, do zagueiro, enfim. Mas o Hugo, ele, assim, se o Corinthians, né, tem chance de classificação na Copa do Brasil e também de livrar do rebaixamento, passa muito pelas atuações do Hugo. Então, vale muito pagar esses 500 aí, mesmo não tendo, pega emprestado com alguém, pede alguma coisa, faz de algum jeito, enxuga ali, mas precisa do Hugo, esportivamente, dentro do campo, vai contribuir muito. Melhor custo-benefício. Esse dia eu estava num programa aí e perguntaram isso. Eu acho melhor custo-benefício o Hugo. Pagar o Hugo? Não. A contratação. A contratação. O Garro é o cara de destaque, ok, mas vai lá ver quanto custou e tal, ver quanto custa o Hugo, né? Que é um preço que até se questiona, será que o Flamengo vendeu barato demais? Vendeu agora, né? Que ele está se destacando. Na hora lá, a reserva, voltando tinha tido problema, voltando de Portugal. Como foi a história do Carlos Miguel. O Corinthians também vendeu muito barato, pelo potencial que se espera que ele ainda desenvolva e pelo que ele teve a oportunidade de mostrar. Mas na época o empresário foi lá, chavecou, falou, pô, o cara é reserva aqui do Cássio, não vai jogar nunca. Se eu botar um salário alto, uma multa alta, como é que eu vendo ele? Ele não vai jogar, o Cássio ainda vai jogar não sei quantos anos e tal. O Cássio foi embora, o cara apareceu. Embora na sequência. Só que aí ele tinha mudado o contrato lá e ficou baratinho. Então o Carlos Miguel também saiu barato e o Hugo também, pelo que ele já está mostrando, né? Então, se eu pensar que o Memphis não mostrou nada ainda e já gastou... 800 mil euros, é isso? Hein? 800 mil euros por 50% dos direitos, né? Quase 5 milhões, 4.800 e tal, mas já gastou mais 5, 6, vai virar 7. Que agora sejam 7, vamos arredondar para cima. Agora vai ficar um pouco mais, mas 2 salários do Não, mas do por causa das multas aí para jogar, gente, mas... O Mauro está certíssimo. Barato pelo que ele está apresentando. Eu concordo. É um custo-benefício fantástico. Mas é o que o Mauro está dizendo também. A gente concorda agora, né? Que ele voltou, encaixou, assumiu responsabilidade, mostrou que está mais maduro. Mas quando assinar em janeiro, e se o Corinthians passar aí, ainda depender dele para mais coisas, inclusive para não cair, nem precisa ganhar o Sul-Americana nem a Copa, não. Mas se ele for fundamental, como deve ser aí, o Zinho está citando, que é o Brasileirão também... Aí o papo com o Corinthians, porque eu não faço nem ideia do salário dele. Mas aí vai ser um contrato de 5 anos, aí vai entrar. Aí vai virar um cara grande. Direitinho. Mas com certeza, né? Sim, claro. Ainda mais se o Memphis não decidir tanto quanto ele. Aí o empresário dele vai falar: vem cá, vocês pagavam quanto? O cara do Cuiabá falou que vocês pagavam 4 pro cara. Pô, então vocês já gastaram 20 milhões, 57? E quem garantiu foi o Hugo. Peraí, vamos conversar e tal. Então, vamos conversar direito, vamos conversar de outra forma agora. Enfim, vamos esperar esse final de ano. Mas acho que agora, para esse jogo, o Corinthians vai pagar, porque precisa ter ele em campo contra o Flamengo, e pagaria uns 5 milhões se tivesse que usar ele para o Atlético Paranaense, que o importante é o brasileiro, gente, para o Corinthians. Exatamente. Acho que esse é o jogo do Atlético Paranaense, para mim. Eu não estou. Claro que o jogo contra o Flamengo é importante, o Corinthians tem possibilidade na Copa do Brasil. Pode falar, Pascoal. O jogo de 6 pontos. O jogo do Atlético. Não tem isso, não, gente. O jogo do Atlético Paranaense. Deixa eu olhar a tabela. Esse o Corinthians tem que ganhar. Jogar bonito, não jogar. Isso aí, tô pouco ligando. Tem que ganhar. Tem jogo que é para ganhar. Esse é o jogo para o Corinthians ganhar. Né? O jogo do Flamengo, depois do final de semana, não. O jogo do Flamengo, se tem que botar o pelotão de elite para jogar contra o Atlético Paranaense. Mas Pascoal, pode machucar algum jogador. Não, recupera para outro jogo do Campeonato Brasileiro. 2 pontos de diferença, Pascoal. Jogo de 6 pontos com o Atlético. Não, esse é jogo de 8, não são 6 mais 2, né? Então extrapola o limite, né? Então extrapola o nível. Esse jogo para o Corinthians é ganhar. Eu entendo todas as dificuldades. Né? Eu não gostaria de ver o Corinthians nessa situação. Eu sempre digo para vocês que o Corinthians é diferente dos outros. É a torcida que tem um time, não é o time que tem uma torcida.
O Corinthians é diferente pelo torcedor e pelo sentimento que é agregado quando o Corinthians entra em campo. Aquilo que é carregado, o jogador recebe para vestir aquela camisa, ela é carregada de muita história, de muita emoção, de muita coisa bonita, e que eles saibam interpretar isso dentro de campo. Esse caso do presidente do Corinthians, que não sabe interpretar muito bem os textos que vêm lá dos contratos, essa dificuldade de entendimento que o Corinthians tem que pagar, essa falta de fluxo de caixa, porque antigamente era fluxo de caixa, né, que você falava. Agora é um descasamento de datas, né? É o dinheiro que não entrou e o dinheiro que não pode sair, porque se não entrou, não tem como sair. Com a declaração do Fred Luiz. Coisa que eu tenho, sabe, muita dificuldade com isso, porque as pessoas e não adianta culpar também as diretorias anteriores, não. Não adianta, porque quem assumiu esse compromisso sabia que estava assumindo. Tanto que mandou fazer um pente fino nas contas do Corinthians. E sabe agora que 1.2 bilhões é o mínimo que o Corinthians deve. Se for pegar para pegar mesmo, para ver, vai dar mais do que 1.2 bilhões. É o mínimo que o Corinthians deve. É o mínimo. Então, tem como pagar? Dificilmente. Não, e aumentou a folha. E aí o presidente do Cuiabá passa a ter razão, né? Pô, já está devendo tanto, vai lá e me compra fulano, beltrano, fulano. Quantos que Mas é porque quantos precisava ficar na Série A, gente. Exatamente. Você não monta um time para ficar na... Eu não estou defendendo, não. Está errado. Eu sei, mas a explicação é essa, né? Se não monta um time para tentar ficar na Série A, só piora. Só vai afundar em dívida. O desespero é triste. É isso. Ô Zinho, a gente está falando aqui do lado do Corinthians, né? Que não pode largar o brasileiro, que está na zona de rebaixamento, que tem toda essa questão para olhar. E do lado do Flamengo, hein? Teve uma semana aí de trabalho. O Felipe Luiz, claro, não teve os principais jogadores convocados, e é bom fazer essa ressalva, sim, porque ele tem que trabalhar de uma maneira diferente. Mas tem um Fla-Flu e tem o jogo com o Corinthians. Eu acho que para o Flamengo existe uma inversão. Para mim, o jogo mais importante é a Copa do Brasil, né? Que é o título que ainda se pode sonhar. Ou o clássico pesa, não sei. Mas não pode também, não pode abrir mão totalmente de um Fla-Flu, não. Vale muito, né? O Fluminense tentando sair ali dessa parte de baixo da tabela. O clássico envolve não só Fla-Flu, né? Envolve o campeonato todo. E o Flamengo, com a vitória no último jogo no Campeonato Brasileiro, ele acende ainda uma esperança. Então, você ganhar um clássico, vencer o clássico, você continua ali na parte de cima, não sabe o que vai acontecer, os jogadores estão voltando, de outros clubes também, pode tropeçar, né, os compromissos que cada um tem. O Palmeiras pega o Juventude lá em Caxias do Sul, é jogo osso, difícil. Botafogo, se não me engano, pega o Criciúma, né, em casa. É mais favorito, mas está todo mundo brigando por alguma coisa. Eu acho que não tem que abrir mão, mas a prioridade, se você quer, assim, eu concordo com você. Você pode jogar o Fla-Flu, o jogo do Fluminense contra o Fluminense é na quinta-feira. O quarteto do meio-campo é que está fora, né? Porque o Varela não é titular. Né? Tá o Wesley na gestão aí do Felipe Luiz. De La Cruz, Arrascaeta... Tem o Plata, que está fora também. E Pulgar. Mas não sei se ele... O Eric estava suspenso. Ele não vai ser titular também. É Bruno Henrique e Gabigol. Então, é os quatro do meio campo, né? O Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta ali e o Gerson. Analisar quando eles voltarem. Pelo jeito, De La Cruz não jogou o primeiro jogo. Vamos ver o segundo. Em casa, né? O Uruguai pega o Equador. Então, assim, é analisar fisicamente, mas de repente segura ali alguns desses, tem elenco para botar um time, como diz o Pascoal, né? É incomparável o elenco, então tem um elenco para botar um time forte para buscar 3 pontos contra o Fluminense. Tem. E de repente segura aí, a Arrascaeta jogou os 2 jogos da eliminatória, segura, não entra no Fla-Flu, pensa no jogo de domingo, que realmente o Flamengo tem a vantagem e uma grande chance de chegar à decisão. O Jatinho vai para o Uruguai, eles vão chegar quarta de manhã e estão esperados para treinar. Por quê? O Jatinho está indo para o Uruguai, porque justamente é Uruguai e Equador, né? Então vai trazer os 3 uruguaios e o Plata,
Vão chegar aos 4. Isso prova o quê, Mauro? Que, na verdade, a diretoria do Flamengo não pensa igual a mim, que a Copa do Brasil que é importante. Está buscando todo mundo um diante do Fla-Flu? Não, está buscando, vai buscar os 2 de Brasília. O Fabrício, a princípio, não é mais perto, né? não é titular do Felipe também e nem deve jogar na seleção. Então ele vem mais descansado. O Gerson nem tanto, que agora a gente está vendo que pelo menos 45 ele vai começar. Eu espero que jogue uns 90 lá para tal. Mas ele chega quarta de manhã. Isso. Dá aquela descansada até de tarde e não vai lá se matar no treino. O jogo do Uruguai, tudo bem que não sei quantos de diferença isso faz, mas o jogo do Uruguai é 1h15 mais cedo. Um é 8h30 da noite, o outro é 9h45. Mas os caras estão mais longe do que eles aqui de Brasília. De Brasília, é verdade. A esperança também. é que o vai empatar a hora que eles vão chegar lá e tal. É que jogue De La Cruz e o Arrascaeta fica fora. De jatinho, não é no Espírito Santo. Cariacica é longe, o Uruguai então é do outro lado do mundo. Não, mas aí assim, chega, o jogo é quinta à noite, esse Fla-Flu. O jogo Fla-Flu é quinta à noite. Eles vão chegar no Rio de Janeiro de manhã, dar aquela boa descansada até a tarde, 4 da tarde vai lá bater uma bolinha, de leve, obviamente, aí dorme a noite toda, descansa o dia inteiro. Eu acho que ele vai usar bastante gente no Fla-Flu, por ser o primeiro clássico dele, né? Assim, depois vem outra coisa importantíssima, muito, mas vai usar de novo contra o Corinthians, que aí o Corinthians é domingo. Aí tem sexta, sábado para jogar no domingo. Eu não acho que ele vai entrar com qualquer time. Ele fez 2 jogos até agora. Eu também não acho que não. Acho que vai botar um time forte. E até de buscar o Brasileirão ainda, hein? Também a zaga tá toda lá treinando, gente. O Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Tá todo mundo ali. Mas do o meio para frente do meio para frente o ataque, de ataque também tá lá treinando. Se ele usar Bruno e Gabriel, estão os 2 lá treinando. O quarteto ali no os 4 do meio campo aliás, é um setor que comanda o jogo, né? Então. É um setor que pensa o jogo. Eu acho, por exemplo, que o Arrascaeta vai ser poupado nesse próximo jogo e Bielsa não vai colocá-lo, aí coloca o De La Cruz para jogar. Aí joga o De La Cruz um jogo, a Arrascaeta outro, eles vão chegar em condições de jogar pelo Flamengo. E tem uma coisa que a gente e torcedor pensa muito nisso. O quê? O Flamengo não quer deixar o Fluminense sair da zona do rebaixamento. Tem Fla-Flu todo dia também. O Flamengo tem os seus esforços. A torcida do Flamengo vai cobrar os esforços dos seus jogadores nesse sentido. E o Fluminense também tem os seus desfalques. Para mim, o melhor jogador do Fluminense também tá fora. Mas tem que lembrar o que aconteceu alguns dias atrás aí. Tem que lembrar. Teve um clássico contra o Vasco, não poupou e perdeu no meio de semana pro Peñarol. Não estou falando pouparem. Eu acho que tem as peças que chegarem em condições de jogo... Todos os jogadores que chegarem em condições de jogo, eles podem ser utilizados. Se não o jogo inteiro, uma parcela do jogo. Eu estou falando isso, acho que você não entendeu. Eu vou explicar de novo para você, se você quiser. Eu posso te explicar se você quiser. Me ajuda então. Contra o Vasco, não poupou. O Tite colocou o time principal. Isso. Sim. E aí depois sentiu falta dos jogadores. Tava ganhando. Aquele jogo pegado, o Vasco empatou no finalzinho. Ficou murcho o time. Parecia que perdeu o jogo. Ele tá aí falando foi no mais meio de semana. Desgaste do clássico. Perdeu o jogo. O jogo foi 1-1 pro Vasco. Perdeu a classificação pro Peñarol no jogo em casa. O jogo foi 1-1 pro Vasco. Verdade. E depois contra o Peñarol o time jogou com a mochila arriada. Aí o Zinho tem toda a razão. Eu acho que se os jogadores que chegarem em condições de jogo, se bota o pelotão de elite para começar. Porque são 5 alterações possíveis. Sim. Então, eu botaria todo mundo para jogar. Ou garantiu alguma coisa ali de placar, você vai dosando. Vai contando, hoje se fala contar minutos, né? O tempo do jogador em campo, se ele está... isso muito mais tratando do meio campo, dos 4 do meio campo. Claro. Né? E você tem 5 alterações para fazer. Está descansado. Então, o time vai chegar nesse sentido. Não sei, de repente você tem algumas opções. Por exemplo, o volante do Flamengo já não jogou a primeira partida contra a seleção brasileira. Né? O Eric estava suspenso, o Pulgar. Não jogou. Então, o De La Cruz já não jogou a primeira partida. Pois é, mas se tiver cansado o Pulgar, chegou, vai jogar agora 90, aí pelo menos 2 mudanças tem. Com ele, o Ortiz voltou a jogar de zagueiro. Aí você
adianta o Ortiz pôr o Davi Luiz lá atrás, adianta o Ortiz, já poupou o Pulgar e tem o Alcaraz ali para um dos dois, ou para Arrascaeta. Mas assim, aí entra a semana de treino, né? Entra o que a gente está vendo aqui. Porque o Felipe ficou no Rio, ficou no Ninho, justamente com esses caras. Então, eu imagino que ele tenha pensado sobre como montar um time competitivo sem os outros. Sem esses caras. Não que ele vá começar assim, mas ele pensou em possibilidades. Sim, claro. Não, o time que ele treina aí é o time da possibilidade. Mas não vai abrir mão de chegando... O meio-campo todo não tá aí, né? Não, o meio-campo não tá. O Gerson, Arrascaeta e outra coisa, o Gerson vai chegar e ele vai dizer não. O Gerson fala que não. Não, o Gerson vai falar, me bota pra jogar. É, lógico. Me bota pra jogar. Então, os caras falam. Tem cara que vai falar, me bota pra jogar, eu não quero ficar fora. Eu acho que a grande preocupação é De La Cruz e Arrascaeta. Porque são jogadores que no Flamengo, em sucessão de jogos, já mostram que fisicamente não tem condições de 90 minutos em muitos jogos. Então, acho que essa é a grande preocupação, assim. O Pulgar, acho que volta e consegue fazer o jogo, até porque vai jogar um só. O Varela não está sendo titular, o Plata, se entrar, é segundo tempo. Então, acho que a grande preocupação é justamente essa dupla. E aí, Zinho, é engraçado, o futebol é maravilhoso, né? O Felipe Luiz chegou como salvador da pátria, abraçado pela torcida, conseguiu bons resultados, mas agora também tem uma semana que é céu ou inferno, né? É a decisão, semana de decisão. Clássico e a decisão da Copa do Brasil. Com certeza. Mas com ele, com tudo isso que você falou, a possibilidade aumentou muito, né? Aumentou muito. Eu acho que o Flamengo é favorito no Fla-Flu. Por tudo isso que a gente está falando aí, eu acho que o Flamengo é favorito. É favorito. Tem time, o time melhorou, o time ficou treinando, esses caras ganharam mais condicionamento. Tem essa questão. Eu não colocaria o Arrascaeta, que é um cara diferente, hein? No Fla-Flu. Mas é um cara que vem com problema muscular há muito tempo. Final de ano do Arrascaeta é difícil. Ele sofre muito. E vai para lá, tá sendo pressionado, a atmosfera lá do Uruguai não é boa, lá os caras, pressão, cobrança. Foi criticado no jogo que perdeu pro Peru. Mesmo que não entre jogando... eu estou pensando assim, se a prioridade é título, ganhar a Copa do Brasil, está mais próximo do que o Brasileirão. E se o Gerson joga, que eu acho que tem condições para jogar, o Pulgar também, e o De La Cruz não jogou o primeiro jogo e é mais fisicamente melhor condicionado para o estilo de jogo dele, de pegada, de correria, de não parar. Então, de repente, você deixar o Arrascaeta no banco, não é um absurdo, num Fla-Flu, porque você tem jogadores ali, o Gerson um pouquinho mais adiantado, pode ser o Plata também entrar no jogo, né? Que eu não sei se ele está jogando no Equador, mas o Arrascaeta, por questões físicas, tem que tomar uma decisão, o Felipe Luiz. O Fla-Flu é mais importante que a semifinal, o jogo decisivo da Copa do Brasil? Então bota o Arrascaeta. Não, eu quero deixar ele inteiro para o jogo contra o Corinthians. Não colocaria no Fla-Flu. Aí vocês vão me dizer, o Fla-Flu é... Vocês da imprensa, vocês têm que respeitar o Flamengo. O Flamengo não vai vender o Hugo Souza para o Corinthians. Se o Corinthians não pagar à vista, não tem negócio. Tem que acabar com essa bagunça dentro do Flamengo. O Flamengo fez na amizade negociar o Hugo Souza, um goleiro com baita potencial para o Corinthians, um time que está devendo a todo mundo. Isso não existe. O Flamengo, se quiser o Corinthians, se quiser o Hugo Souza, terá que pagar à vista. Não, o Flamengo não vai fazer caridade para ninguém. O Flamengo não vai fazer caridade. Está certíssimo de retornar com o Hugo Souza para 2025. Vai que quando o Hugo Souza volte, né, ele consiga dar a volta por cima e consiga ser titular do Flamengo, porque potencial ele tem. O Hugo Souza não é bagre, o Hugo Souza já mostrou que tem potencial. Isso aí é a torcida ficar cobrando o garoto. Ele é jovem, quem não errou, que não atira a primeira pedra. Então assim, temos que ter paciência com o Hugo Souza. O Flamengo viu que fez burrada. Não era para ter negociado o goleiro a preço de banana. O que vocês acham, na sua opinião? Vocês aceitam o Hugo Souza de volta? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto, belezinha? Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like, é muito importante a colaboração de todos vocês. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!